também dado acerca dele testemunho de outros personagens históricos importantes. Flávio José, filho de Alexandria, tá certo? Jesus, filho de Siraque, esse livro apócrifo. Então, são testemunhos que há acerca de qual era o verdadeiro cânone, e que esses livros não estavam incluídos, tá ok? Evidências do Novo Testamento, já li, cânon católico, livros canônicos e livros apócrifos. Aí você tem uma lista aqui, né? A lei, poéticos, históricos e proféticos, ok? Então, esses que estão Com asterisco são apócrifos. os que são tirados. Que não reconhece como livros canônicos. Que os judeus já não reconheciam. Mas a gente lê o Eclesiástico, mas qual que é a coisa? Não, a gente lê Eclesiastes. Tem Eclesiastes e para eles tem um tal de Eclesiástico. Tem um outro livro. Tá vendo isso? Não prestar atenção. Tem os dois, no caso, a gente só reconhece o Eclesiastes. E eles têm um tal de Eclesiástico também. Tá? Para gerar confusão mesmo. Exatamente. É laço, viu? É laço. Livros canônicos e livros apócrifos. O livro canônico é aquele que é considerado totalmente inspirado por Deus. Uma das regras usadas pelos judeus para criar um livro canônico era seu conteúdo ser harmônico com a Torá. Nas escrituras hebraicas, os livros canônicos são 24, mas são os mesmos 39 do Antigo Testamento, do nosso Antigo Testamento, né? Apenas agrupados de forma diferente. A Igreja Católica, contudo, acrescenta ao seu Antigo Testamento outros 7, somando mais alguns, né, pedaços de livros, aos quais chamamos, na verdade, aos quais chamamos apócrifos. Nós chamamos apócrifos e eles chamam deuterocanônicos. O vocábulo apócrifo significa oculto ou espúrio. Essa terminologia é usada para designar 7 livros apócrifos, juntamente com alguns acréscimos dos livros canônicos. Aí tem a lista embaixo. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Sirasta, Baruque, 1º e 2º Macabeus, adições a Daniel, que é a oração de Azarias, o Cântico dos 3 Jovens, no capítulo 3, a história de Susana, a história de Bel e o episódio do dragão, adições ao livro de Esther, capítulos 10, versículo 4 e 16, verso 24. Então, cada um desses livros aqui, examinando o conteúdo deles, agora para falar sobre canonicidade, você encontra heresias, você encontra conteúdos espúrios, por isso que são chamados apócrifos, né? Livros espúrios. Tobias tem um anjo que ensina ele a fazer um ritual com um fígado de peixe, para espantar espíritos maus. Judite tem também uma narração acerca de alguma estratégia dela para matar um alto comandante. Então, é um livro que, além disso, tem algumas colocações que não estão em harmonia com o restante do texto sagrado, que não expressam, tá certo, a harmonia com a doutrina que está presente nos outros livros sagrados. Sabedoria de Salomão tem algumas falas também que são preconceituosas, que são misóginas contra a mulher. Eclesiástico e por aí vai. Você tem algumas falas aí, tem alguns desses livros que até falam sobre oração pelos mortos. Então tem alguns livros que são utilizados, não sei se são conteúdos que foram úteis quando a igreja foi atacada pela reforma, a igreja católica foi atacada pela reforma. Essas heresias foram combatidas. Então, para tentar dar algum respaldo, né, a essas heresias, eles canonizaram posteriormente esses livros que sempre foram considerados apócrifos, para que eles pudessem ter alguma base textual para tentar justificar essas falsas doutrinas, né, essas heresias. Conteúdo herético dos apócrifos. Aí ele vai citar cada um deles aqui, ó. Em Tobias, que é de 200 a.C., tem a história do Senhor de Rafael. Em Judite, história de uma heroína viúva e famosa que salva uma cidade, enganando o general inimigo e decapitando. Sua grande heresia é a própria história, onde os fins justificam os meios. Baruque apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias. Numa exortação aos judeus na época da destruição de Jerusalém, porém de data muito posterior, quando da segunda destruição
Jerusalém, após a vinda de Cristo. Entre outras coisas, traz a intercessão pelos mortos. Olha aí, Baruque, a intercessão pelos mortos. E ele foi escrito depois da segunda destruição, não da primeira. Ele alega ser o auxiliar de Jeremias. Jeremias tinha um auxiliar, né? Ele alega ser esse auxiliar. Mas na verdade é sabido que esse texto foi escrito somente depois da destruição do segundo templo, né? Na época em que Cristo, né, profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Pompeu, que mandou Tito destruir Jerusalém. Eclesiástico ou Siracida é muito semelhante ao livro de Provérbios, se não fosse tantas as heresias, como justificação pelas obras, trato cruel dos escravos, além de incentivar o ódio aos samaritanos. Sabedoria de Salomão, um livro escrito com finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e idolatria do epicurismo, apresenta o corpo como prisão da alma, uma coisa que está em desarmonia com a doutrina sagrada. Doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma. Então é um livro do contexto ali de Paulo. Paulo teve contato com os epicureus e os estoicos. E aí, combatendo os epicureus, ele escreveu, né, esse autor aqui, escreveu esse livro, Sabedoria de Salomão. Então, o intuito dele era combater essas filosofias que estavam circulando nessa época. Só que para combater, ele acabou produzindo outras heresias, como por exemplo essa questão de entender o corpo como uma prisão para a alma. E aí você, olhando para a Sagrada Escritura, você vê que o corpo é criação de Deus. O corpo tem que ser, nesse tempo atual, sujeitado a Cristo Jesus, purificado pelo seu sangue, e será glorificado. Quando ele for glorificado, esse corpo será perfeito, será livre de todo pecado. Então, essa ideia de que o corpo é uma prisão para a alma é uma ideia platônica, tá? Uma ideia que está numa filosofia mundana, não tem nada a ver com Bíblia. Que o corpo é a prisão da alma? O corpo é uma prisão para a alma, é uma ideia fora da Sagrada Escritura. Então, uma ideia que vem de uma mentalidade gnóstica, tá? Salvação por meio do conhecimento e elevação, separando-se da matéria. A matéria é inerentemente má. Então, tudo isso aí é uma ideia presente no gnosticismo. Primeiro livro de Macabeus escreve a história de irmãos da família dos Macabeus, que no chamado período interbíblico, 410 a.C., lutam contra o inimigo dos judeus, visando a preservação do seu povo. Segundo livro de Macabeus, não é a continuação do primeiro Macabeus, mas um relato paralelo, cheio de lendas e prodígios de Judas Macabeus. Apresenta a oração pelos mortos aí também, tanto em Baruque quanto aqui, ó, segundo Macabeus. Adições de Daniel, tá? Aí você tem a história de Susana, então aqui é lenda, né? Puras conteúdo mitológico, lendário, né? Aí você tem também, além de uma categoria de apócrifo, o que é? Então, apócrifo é um conjunto maior, tá? Livros espúrios, livros esotéricos, escondidos. Dentro do grande conjunto de apócrifos, alguns deles são pseudoepígrafos. Pseudoepígrafo, ele é um pouco pior. Por quê? Além do livro ser apócrifo, tá certo? Tem aqui, Eclesiástico, tá certo? Ou citou aqui, Tobias. Também alguns deles são pseudoepígrafos, atribui autoria falsa. Então ele diz, olha, esse livro foi escrito por Enoque. Esse livro é de uma época do Novo Testamento já, escrito naquele contexto, daquele mundo influenciado pelo helenismo. Só que ele atribui, esse livro é de Enoque. Enoque é o personagem bíblico que foi transladado para o céu. Ele é pseudo, falso, epígrafo, autoria, pseudo-epigráfico, ou seja, falsa autoria, atribui falsamente a autoria àquela pessoa, tá certo? Então, é de Enoque, foi escrito por Enoque? Não, mentira. Foi escrito por alguns Zé Mané que não querendo pôr o nome dele, por quê? Ele não significa nada, ele não tem nenhuma relevância. Então o que ele faz? Ele atribui a outro autor para tentar ser aceito. Ele tem um pai importante. Exatamente. Então, aqueles que não tinham muito conhecimento, engolia. Então você tem, por exemplo, no Novo Testamento, Atos de Paulo e Tecla. Você tem Apocalipse de Pedro. Você tem o Evangelho de Maria Madalena, Evangelho da infância do Messias, Evangelho do Nazareno. Você tem um monte de livros apócrifos também
no Novo Testamento, e alguns deles são pseudepígrafos, atribuem falsa autoria, né? Autoria ilusória, pseudo. Pseudepígrafo, como expliquei, cânon hebraico, sua divisão: Torá, Neviim e Ketuvim. Olha os livros aqui, né? Que forma tabela. Festa em que era lido Megiló. Os rolos ou Megiló, destinados a serem lidos nas festas do ano, foram agrupados desde o século VI depois de Cristo e colocados na seguinte ordem: Cantares na Páscoa, Ruth na festa das semanas ou festa da colheita, Lamentações para celebrar o jejum em memória da destruição de Jerusalém, Eclesiastes para a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas, Esther para a festa de Purim. Purim foi uma data sagrada instituída no cativeiro, quando eles estavam no cativeiro persa, né? Depois do babilônico, os persas se apoderaram. Na corte persa tinha lá a Esther e tinha Mardoqueu. Aí Amã levantou aquela perseguição para exterminar os judeus. Foi descoberto, Mardoqueu juntamente com Esther trabalharam, né, para que os judeus pudessem ser defendidos. Então o rei, quando Esther denuncia, o rei permite então que os judeus se defendam. E essa defesa, né, esse milagre, essa ação sobrenatural, para que os judeus pudessem se defender, mesmo no ambiente de cativeiro, deu então um ensejo para uma festa, chamada festa do Purim. Tá? Então essa festa é celebrada em homenagem a este feito. O cânon samaritano. Aqui, o cânon samaritano. A origem dos samaritanos se deu em consequência da deportação do reino do norte pelos assírios, por causa do pecado de Israel. Mais tarde, após o exílio, o reino do norte foi enviado de volta alguns israelitas para ensinar os atuais habitantes da terra aos procedimentos de Jeová, a pedido do povo e por ordem do rei. A comunidade samaritana tinha como seu centro religioso o Monte Gerizim, perto de Siquém, onde Jesus encontra a mulher samaritana. O cânon dessa comunidade contém apenas livros da Torá, isto é, do Pentateuco. É interessante o Pentateuco samaritano, inclusive ainda hoje existe samaritano, viu? Eles vivem lá em Israel, eles são uma comunidade à parte. Por que é importante o cânon samaritano? Veja, como ele nos passou já pelo contexto, os samaritanos eles nascem dessa miscigenação, né? Então você tem em 722 o cativeiro de Israel, as 10 tribos do norte, tá? E em 586 o cativeiro do sul. Em relação ao cativeiro de Israel, o que aconteceu? Boa parte da população foi levada em 4 levas. Foram levadas pelos assírios e foram colocados em diferentes territórios, tá certo? Não só na Síria, mas na Babilônia, em outros lugares. Inclusive, fazendo uma investigação histórica, você ainda encontra resquícios dessas comunidades em alguns desses lugares, tá? Sabia que ainda existe Assíria no mundo? Ainda existe. Agora, claro, são um povo pequeno, né, acuado, que sobrou numa vila, no lugar desse. Por exemplo, a Turquia, o extremo leste da Turquia, norte do Iraque, norte da Síria, tá? São lugares muito remotos e muito antigos. Então, se você procurar, você encontra assírio ainda, descendente daquele antigo império. Só que agora é um povinho que ficou lá isolado. Não tem mais nenhuma tribo. É um clã, uma tribo pequena que ficou lá e restou. Você encontra ainda desses povos por lá. Inclusive, desses judeus que foram levados para diferentes lugares. Você encontra, pesquisando, comunidades, tá certo? Desses resquícios, né, que vai trazendo de geração em geração, aquela tradição. Nessas novelas deles aí. Vez ou outra eles fazem essa investigação. Moram completamente fora. Isolados. Eles são isolados, inclusive, do povo em volta deles. Eles vivem uma comunidade fechada. Então você tem os samaritanos, os assírios trouxeram para o território de Israel outros povos. E aí ficou aqueles que ficaram, porque quem é deportado?
mulheres, jovens, crianças, homens fortes, tá? Mulheres, crianças e homens fortes, velhos e doentes ficam, tá? Então eles ficaram por ali e assim foram se virando com o que tinha, né? Os assírios trouxeram outros povos para lá e aí houve então a miscigenação com esses povos que ficaram, pessoas doentes, pessoas pobres, velhas que ficavam lá. Vieram populações de outros lugares e eles se misturaram. E dessa mistura, dessa miscigenação, surgem os samaritanos, que é essa raça misturada. Mas houve uma mistura não só de raça, de miscigenação, houve uma sincretização, sincretismo, que aí já era a mistura de religião, tá? Então o que acontece se você ler lá as narrativas e crônicas, você vai ver que começou a ter alguns ataques de feras em Samaria, nas cidades de Israel. O que os administradores assírios entenderam? O Deus da terra está se vingando por não estar sendo adorado, por não estar sendo celebrado seus cultos. Então manda de volta alguns sacerdotes, para que eles ensinem a adorar o Deus local, o Deus da terra. Então voltaram alguns sacerdotes israelitas, né? E eles preservaram ali o cânon, a Torá. Por quê? Somente a Torá é relevante para eles, tá certo? Os demais textos do Antigo Testamento falam muito acerca da história de Judá, estão muito relacionados às tradições de Judá. E a Torá para eles é um texto sagrado, um texto fundamental, uma coluna mestra do cânon. Então para eles a Torá é o que importa. Eles preservaram a Torá na língua deles. Aí qual é a maior utilidade da Torá samaritana, o Pentateuco samaritano para nós? A maior utilidade é comparar com a Torá dos judeus. Você tem um Pentateuco samaritano que foi preservado à parte, lá no Monte Gerizim, lá no território samaritano. E você tem uma Torá que é preservada em Jerusalém. E aí, quando você compara os dois textos, você vê que são fidedignas as cópias. São preservadas qualidade textual, sem alterar. Então é isso que é interessante. O Pentateuco samaritano foi muito útil para fazer essa comparação entre os textos. Cânon do judaísmo helênico. O cânon do judaísmo helenista, ou cânon alexandrino, na versão dos LXX, que é 70, ou Septuaginta, teve formação semelhante à dos samaritanos, e no fundo corresponde também à concepção dos saduceus, encarnando com certeza uma tradição judaica mais antiga. Nesse cânon, só a Torá possui valor canônico e assume um lugar diferente que transcende a tudo ou mais. Os outros escritos não recebem nenhum valor canônico, mas eram estimados e lidos como livros de edificação. O resultado disto é que eles foram distribuídos segundo o ponto de vista que difere daqueles que se observam no cânon hebraico. E também outros escritos excluídos deste cânon pudessem ser admitidos e equiparados aos demais. A superioridade do cânon hebraico para o helênico, e aí ele vai trazer aqui alguns testemunhos, inclusive o prólogo do livro apócrifo de Eclesiastes, de 180 a.C., e o posicionamento do cristianismo. Aí vai para o cânon protestante. Então o que acontece em relação ao o cânon alexandrino? O que acontece é que, como era uma outra tradição, tá certo? Como era uma outra cultura, né? O povo que estava no Egito, na verdade, esse cânon alexandrino ele nasce da seguinte situação: os judeus, tanto na questão em que eles passam pelas deportações, né? Então você tem o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, né? Para Israel no norte. Tem essas situações e, além disso, também tem a diáspora. E essa diáspora aí é o seguinte: os judeus foram levados para esses territórios, tanto para a Babilônia, né? O Judá, quanto espalhados em alguns territórios pelos assírios. E muitos desses povos, nem todos voltavam, ficavam lá, formavam comunidades que ficavam lá. E aconteceu algo assim em relação ao Egito. Quando houve o cativeiro babilônico,
foram três caravanas, 3 incursões que a Babilônia fez em Jerusalém. E levou o contingente. Primeiro os filhos dos príncipes, tal, só os jovens. Depois derrubou a muralha, derrubou o templo e levou os demais povos, né? Demais pessoas de lá. Sempre fica um pouco, eles não levam 100% das pessoas. Sempre fica Primeiro levou os jovens. Primeiro levou os jovens, que a primeira leva vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E vai, óbvio, os jovens, né? Que aí o que ele fez? Ele levou e pôs na corte. Ensinou toda a cultura babilônica para os caras se tornarem administradores lá. E ficarem meio que fazer diplomacia entre a Babilônia e os cativos de Judá. Aí depois levou os demais da população. Aí levou os jovens, levou a Idade Média e depois levou... Isso. Aí levou, depois no final, levou o que restou ali das guerras finais, né? A sobra. Só que aí o que acontece? Não vai todo mundo.